Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Conexão ID. O meu nome é Micaela Ribeiro e hoje nós estamos aqui para falar de um tema extremamente relevante, não só para o mercado de cibersegurança, mas para o mercado de tecnologia como um todo. Hoje a gente vai falar de computação quântica e como esse tema pode ou não influenciar a cibersegurança nos próximos anos, né? Até mudar, determinar como é que vai ser essa disciplina para o mercado de tecnologia. E para falar sobre isso, a gente trouxe 2 megas especialistas no assunto. Vou falar um pouquinho aqui dessas especialistas. A gente está aqui com a professora doutora Inês Broso. Broso, tá certo? Grosso. Brosso, Italiano. italiano. Nossa convidada, ela é uma das principais referências brasileiras quando o assunto é computação quântica, criptografia, cibersegurança. Ela é doutora em engenharia da computação pela USP e mestre em engenharia elétrica e bacharel em matemática, né? Ela é a mulher de exatas e a pessoa certa também para falar sobre esse assunto aqui no nosso podcast. Além disso, a doutora Inês, ela também ganhou um prêmio, acho que em 2024, como uma das 10 mulheres no mundo referência É. sobre computação quântica. Então, é um mega prazer te receber aqui, doutora Inês. Muito obrigada pela sua participação. A gente também está aqui com a Paula Paps, outra mulher incrível, não só agora na computação quântica, porque é um tema novo, mas que ela está introduzida também sobre esse assunto, mas principalmente na cibersegurança, né? A Paula já é uma mulher muito conhecida dentro do nosso segmento. A Paula, ela é empreendedora social e uma das vozes mais influentes em cibersegurança, na comunidade de cibersegurança no Brasil. Inclusive, ela é uma das pioneiras, né, construtora ali da comunidade do Cyber Security Girls e tem também uma ONG, um trabalho muito bacana, um trabalho social muito importante para jovens que estão iniciando a vida neste mundo e também colocando esse assunto de cibersegurança dentro do contexto deles, né? Com mais de 20 anos de experiência em tecnologia e liderança no Brasil e no exterior, construiu uma trajetória sólida unindo segurança da informação, gestão de riscos e inovação. Então, a gente tem aqui, senhoras e senhores, Paula Paps e doutora Inês. Sejam bem-vindas. Muito obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Ah, a gente que fica feliz e agradecida aqui É, eu pela tenho oportunidade. mais um título, estagiária da Inês. Ah! A Inês é a minha mentora nesse começo, né, recomeço, né, da trajetória da computação quântica. Eu acho que o fantástico que a gente tem da nossa vida na área de tecnologia, né, a gente que já está aí há bastante tempo na estrada, é que é sempre um recomeço, né, porque a tecnologia muda, a gente tem que estar sempre se atualizando, estudando, e eu vejo hoje, né, a computação quântica como uma nova fronteira. Assim, acho que é uma oportunidade gigantesca que a gente tem pela frente, traz desafios, né, como a gente vai conversar hoje aqui relacionado à parte de segurança, principalmente, mas ao mesmo tempo, a minha busca, né, na computação quântica é muito dessa questão da oportunidade, o que que ela vai mudar em relação a como a gente entrega os nossos serviços, em como a gente faz, né, realmente mudanças extremamente substanciais na nossa vida cotidiana e na vida das empresas, né. Isso aí. Então É, sejam bem-vindas, gente. Obrigada mais uma vez. muito obrigada. Antes da gente começar, eu queria que vocês se apresentassem, né? Eu falei um pouquinho de vocês, mas fiquem à vontade para se apresentar. Pode começar, doutora Inês. Pode me chamar de Inês. Ai, tem que chamar doutora, foi tanto trabalho pelo Pois título, é, é né? Tem que verdade. usar. Na verdade foi, porque esse título já está comigo há uns 20 e poucos Olha anos, aí. né. Foi na Escola Politécnica da USP, foi uma ótima oportunidade que eu tive na vida de poder conciliar meu trabalho, né, num sistema financeiro e além do que, conhecer aquele pessoal legal que me deu muitas oportunidades e abriu muitas portas, né. Eu sempre tive uma formação de exata, acho que desde criança era uma coisa que me atraía mais, planeta, estrela, céu, números, criptografia, e eu procurei naquela época um curso para trabalhar com computação, no Brasil não tinha, tinha que, fazer matemática ou física ou engenharia elétrica, né, então eu fui para matemática.
Na Legal. matemática eu me encontrei, descobri um monte de coisas que eu uso até hoje, tá. A gente fala que: "Ah, para que serve matemática? Não vou usar para nada". Usa. Tudo que você aprender em matemática, você vai usar. Né, é uma coisa que te acompanha, é uma linguagem, ela é você está imerso ali na matemática. E com isso eu consegui um estágio, trabalhei na Zebra Bomboveri por mais de 10 anos na área de desenvolvimento de sistemas. Depois trabalhei em Itaipu, fiz aquela primeira rede de conexão com o mainframe, né, acho que era X25, não me recordo mais, mas fiz a primeira conexão com Itaipu, lá no sul do Paraná, Uhum. e Osasco, né, que Que era a legal. sede. Depois eu migrei para o sistema financeiro. Tá, já estava começando aquela parte forte de automação, e era uma coisa que me atraía muito, né, porque eu não aceitava ter que ir num banco e só ter a saldo atualizado no dia seguinte, né, então não isso e quando começou esse trabalho de automação, eu fiquei muito interessada e falei: "Quero mergulhar nisso". Consegui o emprego lá no BCN, o BCN acabou, o Bradesco incorporou, e aí eu fiz minha vida no Bradesco, né. Legal. Então, o Bradesco foi para mim uma grande escola, onde eu realmente tenho muitos amigos, e eu tive a oportunidade de mudar muito, né. Então eu trabalhava no desenvolvimento, depois eu fui trabalhar com gerência de projetos, depois eu fui trabalhar com pesquisa, depois eu fui trabalhar com segurança cibernética. Lá eu fiz o mestrado e o doutorado, né, eles me davam essa oportunidade e eu consegui, né, porque era meio pertinho ali, eu tudo em Osasco, Alphaville, né, USP pertinho, eu consegui fazer. Então depois eu mergulhei muito em pesquisas, sempre Uhum. dei aula, nunca parei de dar aula, eu sempre tinha o emprego no mercado e dava aula, dei aula na FEI, dei aula no Mackenzie, agora eu estou na São Judas, mas eu fui mudando assim porque ia vendo que abriu algumas oportunidades de cada vez mais alunos, e na Anima, que é da São Judas, achei uma oportunidade legal, porque eu dou aula para o Brasil inteiro. Que legal. Né, então eu tenho alunos do norte, sul, leste, oeste, Rio de Janeiro, São Paulo, e isso aí realmente é uma coisa que me agrada, né. E lá eu consegui propor de fazer um curso de computação quântica, existe hoje, Então existe já um curso de computação existe. quântica. Sim, foi um dos pioneiros no Brasil, tem muitos outros, e lá eles têm um hub de pesquisa, eu trabalho lá com as pesquisas num Quantum Hub, né, principalmente a parte de criptografia quântica, pós-quântica. E sempre tive essa vida entre mercado, pesquisa, aula, e depois fiz algumas pesquisas. Fui para a China, em 2018 estava na China, fui para Xangai conhecer essa parte da computação quântica que sempre me atraiu por conta da insegurança que talvez ela traga. Talvez a Uhum. gente hoje esteja fazendo tempestade no copo d'água, Será? mais Porque para frente. esse tema é bem, né, polêmico. Não, mas, o mundo todo está correndo atrás disso, né. Uhum. Então a gente está esperando aí um Kill Day, né, igual a gente teve lá na virada do ano 2000, 2000. O bug do o bug milênio. do milênio, Para quem não Agora é sabe, o né, a Kill gente, Day. né, tem É, público de todas para as é. idades, quem mas depois procurem, participou, foi um marco importante. talvez seja o outro marco importante aí, quando a gente tem que realmente se preocupar com isso. Então eu escrevi um livro sobre computação quântica, tenho um livro, na verdade eu tenho mais que um, né, o outro está saindo do forninho lá, Quais tá. são, para quem quer procurar, enfim, saber sobre esses livros, qual que é o Olha, nome? boa pergunta, nem eu sei mais. Um é Computação Quântica, uma nova era, né, última vez que eu vi tinha na Amazon, mas Legal, depois eu não sei onde é que estava, né, tá que sabe bom. A como gente que pode é. deixar aqui depois o É, link e depois no eu vídeo. tenho artigos, publicações, né, vários artigos no I3E, nos eventos do ITA, então tem várias coisas por aí afora, Muito bom. descobrindo e mostrando que a gente está trabalhando, né. Parabéns, parabéns pela trajetória, Muito né. obrigada aí. Uma mulher de sucesso com uma Ah, carreira muito importante e às vezes a gente não percebe isso, né, a gente só vai fazendo, fazendo porque a gente é. gosta e a gente tem, é importante, assim, né, uma carreira brilhante e que eu tenho certeza que inspira e vai inspirar muitas outras pessoas Ah, agora, no futuro, então parabéns, muito Inês, obrigada. Eu parabéns. gostaria realmente de
de dizer que realmente não é uma formação em matemática, depois mestrado e doutorado em engenharia elétrica, que te faz ser um profissional da área. Você tem Sim, que fazer uma corrida aí no mercado, entrar, trabalhar, sentir e estar sempre preparado para mudar, sim. né. E é É. dinâmico, né. Então eu comecei na área de desenvolvimento de software, me preocupando com software seguro. Fui para a área de segurança, me preocupando com a identificação, autenticação, de pessoas. E de repente você vê, não é só a chave de acesso e senha, tem todo um Contexto. contexto aí operacional, processos, normas que a gente tem que seguir, porque senão ninguém se fala, né. Exato, muito E bom, tá, muito bom. obrigada. Obrigada, Inês. E você, Paula, me fala um pouquinho. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, né? É um prazer enorme estar aqui com vocês. Sou uma admiradora do trabalho que vocês desenvolvem. A Inês, para mim, é uma inspiração e eu Ah, devo a ela despertar o interesse na computação quântica. E é aqueles encontros que a vida nos traz, né? Que a gente não imagina onde vai nos levar. Ali, meados de 2020, acho que 2021, né, Inês? A gente é na pandemia. na pandemia, eu fui convidada por uma pessoa para dar aula, né, na mesma universidade que a Inês estava atuando no momento. Eu já tinha dado aula anteriormente, mas, assim, por conta de trabalho, viagem, morar em outros lugares, eu não consegui voltar, porque a gente ainda estava no presencial, né. Quando veio essa oportunidade de dar aula online, eu falei assim: "Pô, legal, vou tentar voltar", né. E recebi um convite, meio inesperado, assim, e quando eu fui descobrir, a Inês ia ser minha colega de turma, Uhum, porque lá na universidade se trabalhava em duplas, né, eram 2 professores por turma, na disciplina de segurança da informação, que é a área que eu venho trabalhando aí nos últimos 10 anos, né, fiz toda a carreira na parte de tecnologia, quase 20, mais de 20 anos nessa área, fui migrando, né, como grande maioria dos profissionais vindo de outras áreas e migrando para segurança, né, na uhum. medida que isso foi se tornando um tema relevante. E aí, nessas conversas de discutir o que que a gente ia fazer na aula, porque a gente trocava, né, muito e tal, a Inês começou a falar: "Pô, Inês, ela é que eu tô trabalhando com essa coisa de pesquisa de computação quântica". Eu: "Como assim? O que que é isso? Como para o que vai levar a gente e tal?". E foi me despertando interesse, e aí ela compartilhava artigos comigo, eu li e não entendia nada. Aí ela mandava ali, entendeu, eu falava assim, e eu tinha até vergonha, porque eu falava assim: "Meu, eu vou perguntar pra ela um negócio", da mulher falou, né. Aí eu sei que foi indo, 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 chegou um momento que eu falei assim: "Não, eu tenho que voltar para trás, né, back to the pra trás e vamos começar a entender direito isso". Aí eu fui fazer a faculdade de física. Eu estou Uhum, agora no terceiro ano, né, espero me formar no ano que vem. E cada vez que eu estudo mais da computação quântica, por isso que eu brinco que eu sou estagiária da Inês, porque eu não tenho 10% do conhecimento da jornada dela, eu percebo a importância disso, né. Então, assim, trazer o tema para discussão, mostrar para as pessoas o que vem, porque está todo mundo muito focado nessa questão da quebra da criptografia, que é Uhum, realmente, né, o primeiro problema mais relevante e tal, mas ela tem diversas outras aplicações. Quando você começa a se conectar nesse ecossistema, entender o que que as pessoas estão pesquisando, né, o que que as empresas estão investindo e tudo mais, você começa a entender, né, uhum. que isso é um paradigma na nossa sociedade, vai ter uma grande mudança. Se realmente tudo isso que essas pessoas mostram pra gente for acontecer, é uma mudança, assim, muito impactante. Então, eu, como sempre fui uma pessoa que quis acompanhar esses movimentos e tá se manter conectado a isso, né, até por uma questão de empregabilidade, né, se Sim, a gente não estuda, se a gente não acompanha esses movimentos, aquilo que você fazia, se você pegar, né, o que a gente fazia 10 anos atrás em termos de segurança, 15 anos atrás, você não tem completamente trabalho diferente. hoje, É, né, simples assim. sim. Então acho que é importante a gente trazer, principalmente para quem está aqui ouvindo a gente, início de carreira e tudo mais, ter muito isso em mente, né. Eu me lembro que a minha primeira formação acadêmica é em comunicação, né, eu já Uhum. estou na minha quinta formação. E assim, Nossa. a o ponto assim, a primeira vez que eu ouvi falar do termo de empregabilidade, né, foi numa palestra que a Universidade de PUC, foi lá um profissional de mercado e tal, e falando sobre a importância disso, né. Uhum. E aquilo nunca mais saiu da minha cabeça, porque ele falava assim: "Cara, você pode gostar muito de uma coisa, ter talento e tal, mas tem que alguém pagar por isso".
Exato. né. Então assim, né, no O fim do mais dia é isso, importante, né. né. E aí você quando você vai passando, né, por todo esse, né, a gente já tem uma certa jornada e tal, e você vai percebendo esses movimentos. Uhum. E ao longo da minha carreira eu sempre tive muito atenta a isso, né, de vendo e falou: "Cara, tem uma oportunidade aqui, isso aqui pode vir", e eu percebi que isso drivou muito a minha carreira e me fez estar aqui até hoje, né. Então eu acho que esse é um ponto que eu vejo hoje isso na computação quântica, Que legal. né, essa oportunidade que a gente tem, né, de se conectar a institutos de pesquisa, a pesquisadores hoje, né, com a internet, pô, você entra lá, você se conecta a pessoa pelo LinkedIn, aí manda um artigo, troca figurinha, quando você vai ver você tá falando com gente do mundo todo. Isso é muito legal, né, faz a gente sentir aquela coisa de, pô, a gente está participando de um momento que é histórico, né. Exato. Então eu vejo muito nesse sentido, não sei se eu sou meio Alice no País da Maravilha, mas eu gosto de pensar assim, e devo à Inês esse despertar do interesse. É, Ah, muito incrível. obrigada. Olha só, tá vendo o poder da influência, né, que a gente tem com a nossa carreira, com as nossas escolhas que a gente faz da vida. Eu acho que vai ser bem importante esse podcast para a gente entender sobre esse assunto, né, com 2 especialistas do mercado, não só de, quanto, mas também de cibersegurança, porque eu acho que a junção desses 2 temas, né, é muito importante. E aí, assim, para a gente começar a entrar aqui nas perguntas sobre esse assunto. Eu vou fazer a primeira pergunta para você, Inês. Para quem que está assistindo a gente, o que que é a computação quântica? Se você pudesse, cara, resumir numa frase ou explicar um pouco menor, melhor, não sei se é possível resumir o quão é importante, o que que de fato é a computação quântica numa frase, mas o que que seria para quem está assistindo a gente que nunca ouviu falar sobre esse assunto? Olha, numa única frase não dá, porque ela é muito extensa, assim, Computação quântica já é bem já é grande, né? já é bem grande, Já é né. grande esse nome. Mas é computação, é código, é Uhum, algoritmo. tá. É você ter que, tentar colocar em códigos que a máquina entende o que você quer fazer, se Uhum, você quiser implementar. A gente trabalha hoje com computadores clássicos, que a gente conhece os bits 0 e 1. uhum, 0 está desligado, 1 está ligado e você vai trabalhando nisso, que é o que a linguagem da máquina entende. Um computador quântico, ele não trabalha com bits, ele trabalha com qubits. uhum. Tá? O que que é esse qubits? É uma outra forma de você representar os seus códigos. Então, a máquina, quando ela é ligada com o seu código, ela vai interpretar aquilo como se fosse uma matriz. Então, ela tem 0, 1, 0 e 1, 0, 0, 1, 0, 0, ou Uhum, seja, ela tem vários estados possíveis. E isso a torna extremamente veloz, muito rápida. uhum, Tá. Então, o que hoje a gente demora, às vezes, 3 meses, às vezes, para tentar quebrar uma senha ou tentar descobrir alguma coisa específica utilizando o computador clássico, estudar o genoma de um vírus, alguma coisa assim, se demora muito tempo, no quântico é muito rápido, tá. Então eu uso muito computador quântico, eu uso da IBM, então fica na fila, demora um tempão na fila o meu jobzinho lá, mas quando ele executa, caramba, menos milésimos de segundo, muito rápido, né. Então a computação quântica, ela vem não é para acabar com o que a gente tem, ela veio a princípio, ó, ajudar a melhorar, a fortalecer, a tornar mais ágil o que a gente já tem hoje, muito mais rápido. Ah, eu vou comprar um computador quântico, levar para casa? Talvez um dia, tá, que nem a gente vai no supermercado, compra um computador, vai lá Sei. no Fast Shop, compra um computador. Por enquanto a gente usa uma nuvem, o computador quântico está na nuvem, Ah, não é algo não físico. é algo físico. A China desenvolveu alguns computadores físicos, que eu já conheço, são bons, assim, para você em meio acadêmico, ensinar os alunos, mas eles precisam estar no ambiente frio. Uhum, Então, hoje, a criticidade maior é que todo o hardware tem que estar num ambiente frio. E o hardware, geralmente, é um processador, é uma placa de um processador, coisa uhum, pequena, tá? Composta de alguns materiais diferentes até dos clássicos, porque ele tem que ter uma técnica que não esquente tanto. Senão ele pega fogo, ele uhum. explode. Por isso que às vezes computador quântico tem aquela cortininha ali, parece
cobre envolvido em alguma coisa, parece que está pegando fogo, não, não é aquilo, aquilo lá é refrigerando, refrigeração do processador. Caramba, que legal. Então hoje, enfim, assim, no geral, é uma forma diferente de processar a informação que entra ali, e de uma forma muito mais rápida. Uma forma muito mais rápida e com linguagens específicas, Tá. tá. Tem que ser uma linguagem que ela tenha uma biblioteca quântica. Eu não vou Uhum. conseguir processar no computador quântico algo que ainda não tem uma biblioteca quântica. Legal. Então, biblioteca quântica é aquela preparada para esses mudanças de, bit 0, 1, 1, 0, 0, 0, uma coisa assim. E aí vocês que, fazem pesquisa já utilizando, né, essa linguagem, essas pesquisas geralmente são feitas de forma na nuvem, assim, vocês possuem um espaço que vocês conseguem usar? É uma coisa que todo mundo consegue ter em casa, mesmo na nuvem? Não, É você meio consegue. limitado? Como Você que é isso? consegue, você tem que se por exemplo, eu uso da IBM, Tá. testes, mas eu já usei da The Wave, que é um canadense, já usei da Rigetti, que é uma americana, já usei uma da Holanda, de uma universidade, um professor disponibilizou, tem da China, Uhum, são nuvens, você vai lá, se inscreve. Só que assim, você tem que deixar, se eles você pode usar esses computadores de menor poder, uhum. tipo assim, até 7 qubits, acho que você não paga nada. Mas se você precisar processar algo muito maior, você vai ter que deixar seu cartão de crédito lá e vai debitar do seu cartão de crédito. É uma nuvem, nuvem é serviço. Sim. Serviço você usa e paga como? O seu cartãozinho, né. Exato. Então, é uma coisa que está já próxima, né, porque, assim, eu converso com muita gente no mercado e às vezes as pessoas não entendem, acham que ainda é uma coisa muito distante, que é uma coisa que não é palpável. Então hoje É. se eu entrar na internet eu consigo Até encontrar 4 anos e atrás usar. estava distante, agora você tem aberto aí, a IBM tem o Qiskit, tem outras empresas que têm. Agora, The Wave, que é canadense, e Rigetti, americana, elas começaram como startups e os governos dos países delas deram vários milhões Incentivo. de incentivo, né, e a Rigetti hoje se fechou. Tanto que a Rigetti eu só consigo acessar agora quando eu estou lá no nos Estados Unidos. Eles Uhum. vêm lá pelo IP, eles não deixam acessar fora da região deles, que nem eu quero Caramba. acessar daqui. Eles me mandaram e-mail: "Eu agradeço o seu interesse, mas eu só Mas acesso você aqui". não, só se estiver aqui, limitado para o É, meu país. Esse é o problema. esse é um problema, acho que, entrando um pouco nessa questão das características, né, da computação quântica, que é uma preocupação inclusive de todo mundo que pesquisa e atua, é que ela é uma tecnologia vista como estratégica para os governos. Então tem vários governos que já definiram as suas políticas relacionadas a tecnologias quânticas, e uma das coisas é justamente a limitação de acesso. Uhum, E isso tem sido um problema para os pesquisadores, porque realmente, em alguns casos, ele precisa comprar um equipamento, ele precisa, né, ter acesso a uma informação, e por ele não estar naquele país, né, não fazer parte daquele grupo de países e tal, ele deixa de ter acesso a isso. Então, essa é uma preocupação em vários eventos que eu fui e que tinham pesquisadores brasileiros apresentando, eles mostrando, inclusive, assim, e-mail que eles receberam, exatamente como a Inês falou: "Olha, eu adoraria vender para você o equipamento XPTO", às vezes é um módulo para ele fazer um Um teste, serviço, alguma né. coisa, e ele fala: "Olha, não podemos ser porque você está no Brasil e o pela política do meu país eu só posso vender dentro do meu país ou dentro daquele grupo que o país pertence". Então essa é uma preocupação muito grande, porque isso inviabiliza, né, uhum. Um a estudo. troca do conhecimento Sim. e pode colocar, né, principalmente países como o nosso, muito atrás nessa corrida, né, porque a gente Uhum, sabe que a China investe bilhões, Estados Unidos também, o Brasil tem feito isso, né. Existem, programas brasileiros de incentivo à pesquisa, onde o governo está colocando dinheiro, né, junto a institutos de pesquisa, para desenvolver, seja capacitação, sejam alguns testes. Então o Brasil está, né, pelo esforço dos seus próprios pesquisadores, né, e de algumas instituições, tentando se manter dentro dessa corrida que se iniciou. uhum. E é altamente preocupante, né, porque por ser uma tecnologia muito disruptiva, quem dominar isso primeiro vai dominar toda a cadeia, né. Assim está acontecendo agora com o IA, Uhum. né, que a gente está assistindo. Então esse ponto é um ponto que preocupa.
né. E eu acho que tem uma outra coisa, assim, voltando um pouquinho nesse tema de entender a computação quântica, uma coisa que me ajudou, porque eu tinha a mesma visão que você, eu falava assim: "Gente, mas como é que é? É uma caixa, é um lugar, você É. liga, você que se". A computação quântica, ela, assim como a Inês explicou, né, da clássica, ela vai reproduzir, de certa forma, os mesmos instrumentos que a gente tem para computação clássica. Então, você Uhum, tem que ter o hardware, você tem que ter o software, você tem que ter a rede, você tem que ter a linguagem. Então, tudo isso está sendo construído, né, uhum. ao longo dessa trajetória que começou já há um certo tempo, né, como a Inês falou, tem já, isso é uma coisa que não é de agora, mas ela vem acelerando, né. Eu, recentemente, num evento que eu fui, eu assisti uma apresentação de um pessoal do Instituto de Matemática do Rio de Janeiro, onde eles fizeram o primeiro teste de uma rede quântica, né. Eles usaram, uma rede de fibra ótica em parceria com uma operadora, Uhum. fizeram o canal quântico, é um equipamento que permite que seja fechado um canal ponto a ponto, né, porque realmente também tem limitações de distância e tudo mais. E aí, nesse primeiro teste que eles fizeram, eles chegaram a taxas de transmissão na linha de terabytes. Quer dizer, isso para nós muda muita coisa, né. E eu até, assim, na minha humilde opinião aqui de estagiária da Inês, eu acho que o primeiro grande, talvez a primeira aplicação de produção que a gente tenha de mercado venha pela rede quântica, porque já Hum. existem vários projetos e testes em vários lugares, e aproveitando da estrutura que já existe, então eu, se tivesse a apostar aqui, eu acho que por ali deve começar alguma coisa mais, vamos dizer assim, comercial, Mais né. comercial, porque esse é o ponto, né, a gente está É, numa série ainda muito de pesquisa, exatamente. investimento, descoberta, capacidade, e aí isso acaba tomando escala quando vira um produto, que foi o que aconteceu com a IA, o que foi o que aconteceu com É, vários outros, né. mas atualmente você vê a área de medicamentos, área militar, a própria área de inteligência artificial, a área de saúde, né, a área, de sistema financeiro, hoje já estão buscando resultados em cima de, processos com computação quântica. Uhum. E a IA vai se desenvolver muito mais quando você já tiver computadores quânticos com poder computacional para fazer análise de todos os dados. Imagina que loucura casar as É. 2 coisas. Hoje a gente tem uma IA generativa aí que já revolucionou muito, Uhum. mas vem vindo as IAs generativas, as simbióticas, são outras formas de IA que precisam de assim, é emergente isso, precisa de muita velocidade para compensar e processar tantos dados ao mesmo tempo de forma tão rápida. Tá, então, talvez daqui a alguns anos isso seja transparente para todo mundo, né. Uhum. Uhum. E nem hoje é transparente quando você liga o computador, liga o celular, de Nem repente, percebe. você não sabe que por trás se tem um sistema de conexão, se tem um sistema operacional, coisa que hoje na computação quântica a gente nem tem sistema operacional. Uhum. Computação quântica é a execução de um projeto. Quando tiver a rede quântica, né, seus repetidores, seus bridges, suas pontes, seus roteadores, tem que ser tudo quântico. Porque na computação quântica as coisas mudam de estado muito fácil. Então, o que também tem a ver ali um pouco com as linguagens de inteligência artificial, né? Você executa algo, de repente, opa, mudou de estado. Então você precisa realmente ter algo muito rápido para identificar até as mudanças, porque ele muda tudo. Lembra do gato de Schrödinger? É. Você pode Sim, estar vivo, tá estar morto. morto e vivo. E a mesma coisa com o computador quântico, ele executa, pode parar, pode mudar de estado, pode ter uma outra sequência, e aí a gente ainda não sabe o que acontece, né. A gente tá pesquisando, mas já tem muito sucesso na área de medicamentos. E aí uma área Super importante, né, a área da saúde. vacinas, o pessoal, principalmente na China, as informações e as publicações deles são realmente usando a computação quântica para poder saber muito rápido, né. Legal. E aí, agora um pouquinho contigo, Paula, eu queria entender, né, assim, essa relação, porque hoje é uma preocupação a computação quântica quando a gente fala em cibersegurança, né? Então, por que que esse tema ele acabou ganhando esse espaço de discussão quando a gente fala de computação quântica em cibersegurança? Qual que é a relação?
Como é que você vê isso? O primeiro ponto dado o grande avanço do poder computacional que a computação quântica vai trazer, ela é a primeira ameaça à quebra da criptografia. Então esse é o Tá. primeiro grande, desafio que se coloca, né. Então, o que se o que hoje, né, a maioria das empresas está se preocupando e deve se preocupar, porque existe sim essa expectativa de que em algum momento, num curto ou médio espaço de tempo, pode haver a quebra de chaves criptográficas, dado esse grande poder de computação que hoje não é quebrado, porque justamente não existe. Então, o que a gente percebe que todo o mercado está muito direcionado a isso, né, mas, eu vejo também, em relação à parte das tecnologias quânticas, que a gente tem que tratar isso como qualquer projeto que a gente trata com a segurança embarcada, né. Uhum, Então, um projeto de tecnologia quântica, ele também tem que ter todas as suas os seus passos e cuidados relacionados à segurança. Então a gente precisa estar preocupado com isso também no geral. Como a Inês falou, ó, já tem empresas que estão usando isso. Por exemplo, você vai lá fazer um teste, né, usa lá o ambiente da IBM, que ele oferece gratuitamente, tem lá no site, quem tiver interesse e quiser entrar lá, você tem toda uma escala, um material para você estudar, a partir do momento que você faz aquele curso deles, você tem acesso ao laboratório, você pode fazer uns testes, tal. Então, assim, você imagina as pessoas usando isso, colocando informação da empresa ali, né. é, Então, assim, você tem que é a mesma que coisa, é o que né, que acontece é o que hoje já com a acontece própria IA, com a né. exatamente. Então, quando a gente pensa nisso, a gente tem essa questão específica da criptografia, mas também tem todo um universo que tem aqui que a gente tem que ter o mesmo cuidado, Uhum, né. Eu me lembro de uma apresentação que eu vi também de um projeto e a pessoa comentando sobre os problemas de segurança que ela teve no desenvolvimento do projeto, tá. Então a uhum. gente tem que ter o mesmo cuidado, o acesso, quem que acessa, como acessa. Então, assim, imagina com projetos altamente estratégicos, né, como a Inês falou, grande parte dos projetos hoje no Brasil são vinculados à indústria militar. Então, se imagina se você tem problema de vazamento de informação, de acesso indevido, backdoor, num projeto que é do exército, É, né. é. Então essas são preocupações que a gente tem, mas, como a Inês brinca, às vezes pode ser que alguém já até quebrou, né, a criptografia e só não Já tá falou, tudo tá só quebrado. lá olhando, Só né, só esperando. monitorando. Mas isso é um risco real, então quando a gente Não, fala se a é. computação quântica de fato tomar a proporção que se espera, além do âmbito de pesquisa, pode ser um risco real para a cibersegurança. Sim, é um risco real, ele inclusive já tem até data, né, porque o NIST, que é o órgão americano que disponibiliza, material e que é aberto ao mundo inteiro usa o do NIST, né, você não tem Uhum, que pagar. Você usa aquilo e todo mundo segue. Ele disponibilizou em novembro de 25 os 4 algoritmos de criptografia pós-quântica, tá, e já deu meio que um prazo ali, ó. Até 2030 é bom mexer nisso, é bom mudar. Então, qual que é o problema? A computação quântica, ela pode quebrar, como por exemplo, um algoritmo quântico, o Shor. Ele pode quebrar essa nossa criptografia que a gente usa hoje, uhum. RSA, ECC, esses algoritmos que a gente paga para usar. Então, o que está acontecendo? As pessoas estão esperando o quê para mudar? Tem que começar agora. Tem que É, levantar 2030 tá aí, né. tem que levantar os dados, ver onde que você usa seus algoritmos de criptografia, o que que você compra, que às vezes o pessoal compra um certificado digital, uma assinatura digital, não sabe nem o que está comprando. Né, mas repare que a gente tem WhatsApp com criptografia, a gente tem site de banco, a gente tem a Tudo. comunicação quase que toda criptografada. Eh, então, os chineses já publicaram: "Nós quebramos a criptografia SA". Só que isso vai ser uma catástrofe no mundo quando falar isso não existe mais. Mas ainda não existe, eles quebraram sim, mas em Quebraram numa simuladores. simulação, num ambiente Simuladores. controlado. Então eles vão avançando nos testes, atinge, sei lá, 200 qubits, 300 qubits e consegue, aqui quebra. A gente não tem computador para isso. Então, Uhum, hoje tudo que se escreve é em cima de simulação, que é diferente do mundo real, tá. uhum. Agora, o problema maior é que hoje tem muito vazamento de dados, em todos os âmbitos.
no governo, nas empresas, nos negócios, e também tem muito dado perdido. E os atacantes, o que que eles fazem? Vão guardando isso para, daqui uns anos eu decriptografo, daqui uns anos eu sei o que tem aqui dentro. Uhum. Então a preocupação maior é se preocupar com o que já vazou. O que que tem de vazado aí mundo afora que pode, por exemplo, descobrir a fórmula da Coca-Cola, por exemplo, né, descobrir um É, processo específico ou um uma formação de protocolo. estado, né, assim, a gente É, não fala muito disso no Brasil, não né, fala. Aí no mas lá Brasil fora é importante. é muito importante. Inclusive, a gente considera que a computação quântica deveria ser tratado num tema de soberania nacional. Exato. Porque tem que ter um apoio do governo, até nas pesquisas, e tem que ter um acompanhamento de tudo que está sendo feito. Hoje, os bancos, sistema financeiro, acho que é o que está mais perto do governo, porque tem um Banco Central do Brasil que, em certa forma, acompanha isso. Uhum. Mas o Banco Central do Brasil ainda não deu um prazo, ó, mudem as suas criptografias para os algoritmos pós-quânticos. Ainda não falou isso. Mas você acredita que vai chegar esse Não, momento? tem que mudar, tem que, isso é fato. O certo é quem começar hoje já vai estar na vanguarda, porque quem deixar para cima da hora, quando já começarem as quebras criptográficas, aí vai pagar multa, né? Lembra, né, da LGPD? Ou você protege o seu dado, ou você é multado, vai ser a Sim. mesma coisa. Ou você proteja a sua criptografia, mude o seu protocolo, senão você vai ter problemas, vai vazar muito dado. Uhum. Agora, eu acho que a humanidade não é preparada para viver sem privacidade, não está preparada para viver sem essa proteção que a gente tem, né, de uma criptografia. Você consegue se imaginar sem criptografia? Todo mundo sabendo seu saldo, seus e-mails, o que você passa no WhatsApp, o que você fala, entendeu? A gente não é preparado para isso. Uhum. Talvez as novas gerações muito mais cabeça aberta vão falar: "Ah, e daí que se dane, né, deixa você, sem criptografia mesmo", mas é uma questão de proteção das pessoas. Vai ter Uhum. muito mais assalto, muito mais sequestro, muito mais roubo de ideias, roubo de propriedade intelectual, hã, inclusive para os países. Exato. Sabe que eu estive no começo do ano, eu fiz um curso na CISA e parte dele era sobre infraestrutura crítica, né? Então lá eles já abordam também nos Estados Unidos, né, com relação a isso, e isso como uma, não só a computação quântica, mas a própria IA e outras tecnologias que eles estão desenvolvendo em conjunto como uma força, da própria soberania nacional, né, quando a gente fala de estado de guerra, né, países em Isso. guerra, então assim, lá de fato, eles levam bastante em consideração a relação disso para com a soberania nacional, né, e eu percebo que isso aqui ainda está num âmbito muito corporativo, né, então assim, as pessoas que estão olhando para isso, né, as organizações que estão olhando para isso, é num viés muito mais, financeiro, né, ali de continuidade de negócio, de Sim. continuar uma coisa, do que de fato ao nível, governamental, né, assim como outros países, como a China, como os Estados Unidos, né, enfim, alguns países da Europa também acabam fazendo. Então, hoje a gente entende que é um risco esse assunto e é uma coisa que, vocês acreditam que quem está assistindo a gente, que é um gestor, um líder, né, do mercado, ele deveria se preocupar, Sem dúvida. deveria começar a olhar Sem dúvida, com tem outros que olhares. não, tem que começar a se preocupar com o seguinte: você não compra um certificado digital? Certificado digital, ele não tem um prazo, ele não revoga, entendeu? Então, antes mesmo de revogar, verifica se esse seu certificado, qual que é a durabilidade dele, se ele pode realmente, estar muito vulnerável. A gente já teve, o SHA-1 já quebrou faz tempo, né, agora outros irão ser quebrados. Uhum, Não é por falta de tentativa, é que a gente não tem máquina para isso. Todo mundo tenta, né. Mas agora com uma máquina poderosa, que nem um computador quântico, com um algoritmo forte, vai quebrar. Hoje a gente tem uma computação quântica, que é aquela que a física nos fornece, com fotônica, com uhum, laser, isso é uma computação quântica. O que vem uma criptografia quântica. Uma criptografia pós-quântica, ela é matemática. uhum, Matemática, o que é? Números.
Que nem hoje a gente tem a criptografia baseada em fatoração de números primos. Talvez muita gente não lembre de fatoração dos números primos, né, É. mas é Olha ele aí, né, falaram que não ia servir para nada na É, é, escola, né. a gente aprende e usa a É, vida inteira e convive com isso fica sim. imerso em você, né, a vida inteira. Agora, os novos algoritmos, esse que o NIST, ele soltou aí final do 2025, em novembro, eles são algoritmos matemáticos, tá, e eles são reticulados. Alguém já ouviu falar de algoritmos reticulados? O que é Entendeu? isso? É de é. comer, passar no cabelo? Olha, deixa a pele bonita. Imagina, assim, uma malha, né, cheia de pontos, de marcas, é pura a gente sempre trabalhou fatoração, álgebra linear, agora a gente vai trabalhar geometria. Os Olha só, algoritmos focados em base geométrica. a matéria que eu fiquei de DP na faculdade, geometria, logo essa. Não, mas é assim, Juro. é fenomenal, é maravilhoso, porque é o mundo dos reticulados, a gente vive com eles, convive. Tá, pode pensar aí, o que que é isso? É uma malha? É uma malha de pontos, mas o reticulado ele pode ter várias dimensões. Sim. Então hoje o computador quântico ele vai lá e quebra uma senha, mas ele não quebra uma senha que troca de lugar cada vez e troca de dimensão, porque é o que a computação quântica faz, ela vai Uhum. mudando de estado. Então o reticulado nem o computador quântico vai quebrar, Então a pelo gente já menos tem então um controle. por isso que é bom já ir migrando para esses algoritmos novos, reticulados, com matemática dos algoritmos reticulados, para você ficar: "Ó, agora eu estou seguro". Então, assim, é muito simples, faz um levantamento e vai demorar 3 meses na sua empresa, tá. Faz um levantamento, todos os algoritmos, todos os sites, todos os aplicativos que você tem criptografado. Esse é o primeiro passo. Primeiro passo, Tá. levanta. Vai demorar, dependendo do tamanho da empresa, né, Paulinha, vai vai uns 3 meses, 4 meses. É, esse é um Aí ponto, né. depois você começa a trocar. Troca ali por aqueles sistemas não tão críticos, faz um teste, verifica, você vai esses algoritmos, por enquanto, eles estão abertos, então não tem ninguém vendendo. Então você vai Uhum. lá e pega um e já põe, certo? Talvez um dia alguém se especialize em alguma coisa e comece a vender, mas É, logo menos, se já não é. tiver no forninho. Mas assim, talvez vão surgir uma oportunidade boa para a computação quântica são essas empresas de criptografia que vão surgir muitas. Uhum. Né. Vamos pegar, eu não sei instalar um algoritmo criptográfico. Não, contrata uma empresa que te faz isso, né. Mas você vai ter que trocar aqueles algoritmos, aquele site. E hoje quando você compra uma criptografia, você compra por uma página, para várias páginas, você vai ter que trocar tudo. Uhum. Faz um teste, é crítico, vê como é que fica, tá. "Ah, tá tudo bem, agora eu vou testar um sistema menos crítico". Imagina todo o sistema financeiro, toda a área de comunicação, tá cheio de gente, cheio de coisas que precisam trocar. Porque se você não trocar, o computador quântico, quando ele estiver ativo e todo mundo tiver acesso, alguém vai quebrar. E vocês acham que esse acesso, né, a gente falou que já tem um ambiente simulado, mas vamos partir de uma era que aconteceu, estamos numa era pós-quântica. Hoje, Hoje dia D, já estamos no pós-quântico, pode-se dizer que é, sim. estamos no dia D, o negócio está sendo comercializado, empresas conseguem adquirir, é uma coisa que é mais acessível. Eh Cara, assim, como que vai ser isso, né, assim, aconteceu, eu sou uma empresa que eu não fiz, beleza, achei que não ia chegar, ou não deu tempo, a consultoria atrasou, não me entregou no prazo, porque aconteceu isso com a LGPD, né, todo mundo correndo, e aí deixaram para fazer no último ano, enfim, aquela loucura. Vai acontecer isso também, Brasil, planeta Terra, né, as pessoas deixam para a última hora, mas vamos supor que isso de fato aconteça. Vocês acham que, se isso realmente acontecer, né, uma empresa que não se preparou para isso, ela continua de pé? Acho que é uma coisa que vai trazer, assim, muito impacto para a continuidade dos negócios? O vazamento de dados sempre impactou demais a imagem de uma empresa, né. As pessoas perdem a confiança, "Opa, mas eu vou colocar meus negócios, meus processos, vou colocar meu dinheiro numa empresa É, eu acho que que, assim, o que ponto vaza". principal é, ela quebra um dos
pilares principais quando a gente fala, né, de Da confidencialidade, CID. então ela quebra um dos pilares principais. Então, assim, acho que vai ser bem difícil quem estiver nessa situação, por isso que se insiste muito de começar a se preparar para isso, porque vai levar tempo, né, Uhum, assim, como a Inês falou, assim, além da questão de mapeamento do que tem, a gente sabe que não é fácil fazer as coisas nas empresas. Quanto tempo a gente leva para instalar uma ferramenta, para colocar, para mudar um processo? Então você imagina você ter que mexer em todos os algoritmos da sua empresa, e aí você vai ter que fazer um projeto, você vai ter que ter change management, você vai ter que testar. Então, é uma coisa de longo prazo. Se uhum, a gente já está com isso na iminência de acontecer, então realmente precisa, tomar uma providência rápida. Acho que eu concordo com a Inês que deve vir alguns enforcements, né, de regulador e uhum, tudo mais, para com a preocupação com isso. E tem um outro detalhe, na sua cadeia de terceiros. Porque hoje todo mundo trabalha integrado, né. uhum. Eu trabalho, né, você trabalha numa empresa, você presta serviço para outra empresa, por sua vez tem uma empresa que presta serviço para você, e o seu terceiro, ele também já está preocupado com isso? Ele já está olhando para esse ponto, o que que ele está fazendo a respeito? Senão você pode estar bem e ele está mal. Exato. Né. Então, assim, é toda uma cadeia que precisa ser revista, né. Como a Inês falou também, o NIST já soltou o framework que auxilia nesse sentido, então vai lá, já entende, já vê o que que tem, já começa a se preparar, coloca no plano, né, no seu projeto na empresa, reserva Uhum. budget, reserva tempo, né, então tem todo esse trabalho que tem que ser pensado, acho que isso eh, na maioria das vezes você vê muito a preocupação nesse sentido. Legal. E quais são, na percepção de vocês, as empresas que seriam mais afetadas nesse primeiro momento com a computação quântica? A gente falou do financeiro, falou da área da saúde, mas tem alguma, assim, que você fala: "Putz, esse daqui, Ah, eu acho que o Acho que to governo. Não, governo". todos vão ser todo é, impactadas. Pode Tá. ser uma pequena, é. média, grande empresa de grande porte, mas o governo é o que mais acredito. Hoje a gente já tem tanto vazamento de dados. É, sem computação quântica assim, né, Não, mas imagina. inclusive empresas que prestam serviço para o governo. É, Uhum, Então, assim, precisa realmente tomar um cuidado, porque a segurança da informação sempre foi a prevenção. A gente sempre trabalha na prevenção. E você começar antes um processo de troca de algoritmos criptográficos é uma prevenção, uhum. certo? Então a gente não é que é um deadline, a gente tem ali, olha, você começa a fazer agora, que em 2027 você acabou. Mas tem gente que vai entrar em 2027 e nem começou. Uhum. Então, Nem falou assim, sobre isso, nem levou isso para o não, não board, nem sabe. nada. Tem muita empresa que não sabe que precisa mudar isso. Isso é um aspecto que talvez devesse ter mais divulgação. Agora, quem que fica lendo nicho? Me fala, você fica lendo nicho? Não Não, fica. agora eu acho que o pessoal deve colocar no chat ChatGPT lá e falar: "Faça um resumo do NIST sobre esse ponto", e ele acredita no que vem. É, o brasileiro fica esperando, Fica. né? Sistema financeiro, Banco Central, o Ministério da Saúde, Anvisa, né? O governo, os ministérios das Forças Armadas. Enquanto ninguém fala nada, o pessoal vai levando, mas Uhum. a partir do momento que você tem um prazo, acho que o pessoal começa. Mas vocês já ouviram falar isso em alguma palestra, algum painel, de que Já. existe uma iniciativa do governo para fazer uma legislação sobre isso, ou é algo Hum, só achismo por enquanto? não, eu acho que não, assim, eles já de estão pesquisando, mas eu Tá. acho que a gente não tem ainda direcionamento, ó, faz até tal dia. Mas não tem uma pauta no governo, alguma coisa sobre computação quântica que parece que vão fazer uma lei, como fizeram para a LGPD, ou ainda é só um tema mais acadêmico na percepção de vocês? É, não está tão acadêmico mais, né? Já Uhum, foi para, já invadiu os portões das empresas, sim. já tá na boca ali de todo mundo. Olha, que nem nunca ninguém se preocupou com criptografia. Uhum. Alguém se preocupou? Que assim, eu algoritmo que é? realmente não Não. não me lembro de ter uma, tipo, uma política nacional, assim, o É. que eu sei existem programas de incentivo, Uhum. né, de pesquisa, desenvolvimento, algumas leis que as empresas podem utilizar, né, como você tem lá o Embrapi, É, né. tem o Senai também faz pesquisa, O Senai Cimatec é um instituto que tem faz uma pesquisa. presença muito forte nisso, né, O e então eles usam dessas leis para poder ter um benefício fiscal ali, conseguir,
é desenvolver pesquisas que são de alto custo, né. Uhum. Então o governo tem feito isso, direcionado dinheiro no orçamento para pesquisas relacionadas a tecnologias quânticas e tudo mais. Então existe esse movimento, mas assim, acho que eu me lembro da última vez que eu vi uma estatística a respeito disso, o Brasil estava lá atrás, né, assim, Uhum. comparado aos principais países, né, realmente, assim, o que é direcionado é bem pequeno, né, o que vai muito da é que a nossa, eh, a atividade acadêmica no Brasil é muito forte, né, eles são verdadeiros guerreiros ali que vão Sim. tentando desenvolver e fazer com os recursos que têm Sim. e tal, para não deixar de ficar de fora desse ponto. Mas, eu concordo que, assim, é uma questão de soberania nacional, faria sentido ter, né, uma política direcionada a isso, né, com objetivos bem claros do que a gente vai fazer, porque o impacto é muito grande, acho que começa por conta disso, né, a questão da quebra da confidencialidade e acesso a informações que podem ser extremamente danosas, Uhum. né. Então acho que esse é um ponto importante. Mas eu ainda acredito muito também em todo esse movimento que está sendo feito, que possa trazer benefício inclusive para a própria segurança, né. Na Ok. medida que eu tenho uma capacidade maior de processamento, aliada à IA, por exemplo, eu posso também tornar os meus produtos mais seguros, né. Entendi. Então, assim, a gente está Então falando muito do risco, mas 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 a a gente gente vê existe vê a como o bônus oportunidade. também, a as oportunidade. Então, oportunidades. por exemplo, você pode fazer hoje, qual o problema que a gente tem, né, em relação à segurança nas empresas? Você tem lá 1 milhão de informações, né, Uhum. porque você tem 200 sistemas dentro da sua empresa cuspindo um monte de informação, aquilo não se conecta, não se fala, né, e com isso você pode ter uma capacidade de conectar porque esse é o objetivo, né, da computação quântica, ela atua melhor, né, na complexidade, e isso, por exemplo, ser um grande, eh te gerar vários insights até para você melhorar a segurança da sua empresa, Uhum. né, por exemplo, de parte de observability, eu já vi algumas pesquisas a respeito disso e tal. Então, assim, eu vejo também essa oportunidade, né, Legal. do nascimento de produtos e serviços ligados a isso, né. Como eu mencionei da rede quântica, quer dizer, na medida que você tira o delay, né, você muda completamente. Você vai às vezes, hoje você não quer implementar alguma coisa que você fala: "Puxa, eu não vou implementar isso aqui porque eu tenho um problema de delay". Não vou ter uma solução tão segura, mas se eu tiver isso, eu consigo implementar, se eu não tiver isso como uma barreira. Então, eu vejo ainda como muita oportunidade. Tudo que eu tenho o meu interesse nessa área é muito mais nesse sentido, né, como é que a gente vai usar, por exemplo, a gestão de risco, né, se eu alio a computação quântica, a inteligência artificial, eu vou fazer uma gestão de risco melhor, com certeza, Uhum. né, e que é o que nos interessa, né, uma gestão de risco cibernético de uma melhor qualidade, porque hoje eu tenho muita informação, mas às vezes ela não chega para mim no tempo certo, da forma certa, se eu tiver algo que me ajude nisso, né. E é uma coisa muito expressiva, assim. A gente, é óbvio, né, não tem como a gente sentir falta de uma coisa que a gente nunca teve. Vocês estão Exato. inseridas É. dentro desse contexto, e aí vocês sabem a importância e como isso vai acelerar um clique, o uso de alguma coisa, o resultado de uma resposta. A gente que está aqui desse lado, a gente não faz ideia, porque a gente nunca soube, nunca pegou, nunca teve isso, né, mas é só para a gente parar para pensar um pouquinho, né, quando a gente tinha menos equipamentos, quando as coisas demoravam mais para acontecer, e era inviável pensar que num clique você ia fazer uma ligação, que você ia fazer um vídeo, que você consegue mandar um e-mail e no mesmo segundo a pessoa já receber. Hoje é muito natural, né, e a gente não consegue imaginar um mundo mais rápido do que isso. Tipo, como é que pode ficar melhor e mais rápido do que isso, né? Mas é uma coisa que eu acho que a gente É. vai aprender e vai acabar sentindo ao longo dessa construção da computação quântica, né. E aí, Inês, a gente sabe que você também fez um artigo, né, uma pesquisa ali sobre, uma parte de gestão de identidades, você me disse inclusive que foi um dos seus temas no mestrado, Não, no doutorado. doutorado, desculpa, então um tema Verdade. é tanta Mas coisa, doutora, professora, a gente mas, eu queria que você falasse um pouquinho para o pessoal sobre isso, porque assim, né, a gente vem de uma aqui a Conexão ID, a gente tem um público muito forte da gestão de identidade e acessos no mercado. A gente acredita muito, inclusive, que a identidade, o acesso é uma camada extremamente importante para proteção sem e dúvida. é uma camada de entrada, né, que faz ali uma porta com o atacante, com o próprio usuário. Então, como é que foi sua pesquisa? Como que a Ah, computação quântica entra nesse assunto? Porque eu acho que o pessoal vai ficar curioso para sim. saber. Na verdade, eu sempre tive uma, digamos assim, sempre gostei muito dos algoritmos. E uma coisa que eu sempre investiguei foi a biometria.
Uhum, Tá, então, os projetos de biometria usando as digitais, a voz, o comportamento, a face, né, então eu comecei a minha pesquisa começou com a biometria. Aí a gente percebe que a biometria, ela não é só seus aspectos, características físicas, comportamentais que te permite ser que nem você põe teu dedinho ali, ele sabe que é você. uhum, Eu entrei lá embaixo na portaria, a foto que acabou de cadastrar já está lá no sistema, pronto, acesso liberado, né. sim. E eu comecei a ver, eu falei: "Poxa, mas isso aqui tem que ser mais rápido, precisa ser mais rápido, como que eu posso fazer isso, né?". Só que assim, a preocupação com a segurança usando a biometria, é sempre você se preocupar se aquela pessoa é ela mesma, se ela que entrou no sistema continua no sistema, porque às vezes a gente tem algumas transações que são longas, algumas encadeadas, e uma chama a outra, e será que é ela mesma que está ali? Né. E aí eu comecei a estudar, mas aí apareceu uma outra versão que a biometria comportamental, ela também tem muito a ver com aspectos comportamentais do ser humano, Uhum, que no caso a gente usa na internet a biometria para identificar pessoas. Ainda não identificamos cachorrinhos, nem os pets, por enquanto estamos usando para pessoas, né. Só que a pessoa, às vezes você fala: "Ah, mas teu rosto muda, você envelhece". Os algoritmos, eles se mantêm ao longo dos anos, porque mesmo você envelhecendo a pele, trocando a cor do cabelo, ele tem alguns algoritmos, eles vão ali pelos pixels, pela intensidade luminosa no rosto. Então, pode passar os anos e você continua sendo identificado por aquele mesmo algoritmo que você, foi cadastrada. Então hoje uhum, você vai no banco, tu cadastra lá teu rosto, tuas digitais. Então, é por anos. Quantas vezes você já foi lá trocar os dados biométricos? hum, Ninguém chamou, né. Não, não. eles estão lá preservados. Agora, com a computação quântica, se isso vazar, pode ser um alarme muito grande. Que vão fazer com o meu dedo? Que vão fazer com a palma da minha mão? O que vão fazer com o meu rosto, né? E foi aí que eu fui atrás dessas pesquisas e ver como que eu executaria isso num computador quântico, como que isso poderia ser feito, o que eu tenho aí na psicologia que me ajude, porque você chega uma hora na área técnica, poxa, mas tem que ter uma explicação, né? E a explicação existe sim, gente, por incrível que pareça, encontrei num documento de 1930 e trinta e pouco do Skinner, que é um behaviorista extremamente, assim, muito bom, o pessoal que é behaviorista já conhece, né, Uhum, mas ele sempre falou que o ser humano ele é operante condicionado. Então você vai operando e conforme você vai se condicionando. Então ele foi muito criticado, porque ele dava choque em pombos, em camundongos, né, mas, na verdade, a gente vive isso hoje. uhum, Que nem você entra no seu computador, no seu aplicativo, você põe sua chave de acesso e senha. "Ai, que bom, consegui entrar", né. Você vai fazer um pagamento, "Meu cartão passou", "Ai, que bom, a assinatura passou", tudo passou, né. Então, assim, a pessoa sente um conforto. Ela está operando, mas ela está sendo condicionada. Então, uhum, hoje eu sei que para eu entrar no meu aplicativo, eu tenho que colocar minha digital, colocar a face, escrever uma palavra mágica, né, alguma ou uhum. ver um Uma token senha. no e-mail. Então tudo isso a gente foi incorporando num contrato, num controle de pessoas. Uhum. Só que o computador quântico, ele vai fazer isso muito rápido. Ou seja, ele tem um padrão comportamental diferente do ser humano, então Na daria para verdade, identificar. ele com inteligência artificial, ele conseguiria identificar uma pessoa e inclusive hoje a gente já tem isso, por exemplo, tem muita gente que é muito parecido comigo, Uhum, né, cabelo preto, olhos pretos, então assim, tem muita gente, então eu tenho um banco de dados com muitas gente parecida. Só por uhum, que aquele sistema ele me identifica dentro de um banco de dados de imagens? Porque ele atrela no meu CPF, porque ele atrela, sei lá, nos dados pessoais, aí ele chega lá e fala: "Não, esse aqui deu match aí, bateu, é essa pessoa", né. E o computador quântico, isso aí vai ser muito mais rápido. Então esse foi o início ali das minhas pesquisas na área de computação. que legal. E assim, tive que apelar ali, voltar a estudar um pouquinho de psicologia, porque chega uma hora que você não consegue ir além sem ter uma teoria, né. Uhum. Além da matemática, né, dos algoritmos, mas é importante, assim, que, as pessoas entendam que o mundo está mudando muito, numa velocidade muito grande.
E a IA acelerou muito isso também, né. Muito, que nem antes a IA, ela ainda te dava uma respostinha. Não tenho mecanismos ou não tenho base teórica para a sua resposta, né. Uhum. Agora não, você nem acabou de dar o enter lá no que você quer enviar, ela já está Ela já tá respondendo, respondendo. não é verdade? E já fica tentando adivinhar o que você vai falar, É né. meio assustador. É. "Posso te fazer isso? Você quer que eu te proponha isso?" Então a gente, para estudar o mundo, a revolução que está acontecendo, a gente também tem que entender o mundo atual, Uhum. né. Sair dessa bolha, né, assim, eu acho que, não só a computação quântica, IA, mas acho que os temas, assim, a gente precisa sair dessa bolha do só de achar que é só isso aqui, que não IA foi o ápice, não, tem a computação quântica, tem um Sim, milhão de outras tem coisas acontecendo, né. tem uma nova geração surgindo, novos comportamentos, novas ideologias, então pode ser que alguma coisa que era muito bom para o meu pai, para minha mãe, que para mim já não é mais, para Uhum. minha família, para os filhos descendentes, não vai ser nunca, né. Então a gente tem que estar preparado para essas mudanças, o que está para vir aí. Eu acho que tem um ponto, assim, que é, assim, muito falando aqui, né, eu sempre minha opinião, pessoa física, né, e tal, do que eu pesquiso e tal. E assim, eu acho que até toda aquela visão que a gente tinha, né, de proteção de primeira, segunda, terceira linha, com todos esses avanços e tal, isso começa a mudar. Porque antigamente qual era a grande dificuldade que a gente tinha, né, quando ia fazer uma análise e tudo mais? Primeiro você não tinha acesso às informações. Uhum. Né, você tinha dificuldade de ter acesso à informação e tudo mais. Agora você tem um overload de informação, né, vamos dizer, você que está lá trabalhando na primeira linha, né, vamos dizer, você tem um overload de informação, você tem um monte de informação, você não sabe nem o que fazer com tudo isso. Que eu olho? O que que eu olho, o que que é prioridade, o que que Sim. não é. Então começa por aí, né. E aí você pega aquele trabalho tradicional, né, o cara vem lá da segunda linha fazer uma análise de risco, fazer um assessment, você tem muito mais informação do que ele, até ele chegar no nível do que você já está. Então até essas coisas a gente vai ter que começar a repensar também, né, porque é uma mudança tão grande que talvez da forma como a gente estava, a gente tenha que repensar o caminho. Quando a gente fala da IA, por exemplo, né, eu acho que um primeiro grande, ponto que a gente tem na IA é, a gente pega hoje a forma como a gente faz uma coisa e fala assim: "Ah, vou pedir para a IA fazer para mim, para fazer mais rápido", né. Mas a gente não para e pensa assim: "Cara, será que isso que eu estou fazendo faz sentido?", né. Por que que eu não dialogo com a IA para falar assim: "Faz sentido eu continuar fazendo isso dessa forma, desse jeito?". Então eu acho que a gente não desbloqueou todo o potencial da IA, mas não dá nem 10%, É. porque a gente ainda está fazendo isso. A gente transforma a IA num RPA, né. Sim, Então, exatamente. assim, eu acho que numa automação simples, e não é esse o foco. O foco é você justamente trabalhar com ela para que ela te traga esses insights e você, né, dono do contexto, consiga chegar a novos a novos processos, a novas formas de ver as coisas. Então eu acho que esse é o ponto, acho que quando vem eu recentemente li um artigo muito interessante falando sobre isso, que era mais do que tudo uma revolução cultural, Uhum. né. A gente está muito próximo, né, por exemplo, de um voo não tripulado comercial, né. Hoje a gente tem, né, lá a estatística que eu vi, tipo um voo de 6 horas, o piloto pega no manche 5 minutos. Então, assim, o resto do tempo toda a tecnologia embarcada no avião. Então, assim, você está preparado para entrar num avião e não ver ninguém? Não ver um piloto, não ver o copiloto, não ver uma aeromoça, né? Então é uma coisa muito mais cultural do que técnica, Realmente. né? Então eu acho que todas essas tecnologias, elas nos põem diante disso, desse desafio, né? Então, antes de mais nada, é uma mudança cultural. Então, como é que a gente se vê, né, como ser humano, como profissional, né, como mãe, como professor, né? A gente fala muito isso, é porque nunca, acho que na história da humanidade, se fez necessário ter conhecimento. É verdade. E ao mesmo tempo, né, as pessoas a própria universidade, tu tá tentando se encontrar nesse mundo, porque hoje você tem conhecimento aqui, ó, na palma da sua mão. Isso que a gente está fazendo agora, muitas vezes, você não tinha acesso no passado, né, a Não, gente não. que, né, assim, para ser num congresso, né, Inês, para você É, assistir uma palestra, você tinha que ser convidado do professor, você tinha que ser orientando de um professor X, senão você não tinha acesso aos grupos, à pesquisa. Hoje você senta, entra na internet e começa a fazer a sua pesquisa, né, você começa a acessar lá o site da você IBM pode ter essa e começa a ter autonomia. autonomia. Então, eu acho que antes de mais nada, a gente
tem que começar a olhar para isso, né, e entender esse momento que a gente está. E eu acho que eu me sinto, assim, muito feliz de poder estar participando de um momento dessa forma, É, né. não, é Então acho que, assim, é revolucionário, é um momento de exatamente. revolução, eu acho que de tudo, né, assim, não só das pessoas, da cultura, mas de como o mundo vai seguir daqui para frente, né. E aí, aproveitando esse gancho, já para a gente ir para os finalmente do nosso podcast, infelizmente, né, porque a gente poderia ficar aqui o dia inteiro falando sobre computação quântica, porque eu É, acho que é um assunto infinito, muita mas coisa. infelizmente a gente não consegue abordar todos os temas. Se tivéssemos essa mesma conversa aqui de hoje, daqui a 10 anos, qual vocês acreditam que seria a maior mudança que a gente veria Nossa. no mundo, né, de forma geral, pós-computação quântica e em cibersegurança? O que que vocês acham? Daqui 10 anos, vamos sentar aqui de novo, lindas e belas, né, a gente Ah, O olha, difícil. futuro o futuro dizem aí, né, que o futuro a Deus pertence, que Deus nos joga dados, né, mas, daqui 10 anos, talvez a gente ainda esteja no processo de mudança. Não acho que Uhum, a humanidade é tão rápida assim que vai não, a gente vai estar no processo de mudança, de adaptação. Que nem até hoje, tem gente que tem problema com o Bluetooth, né, tem gente que tem a gente às vezes: "Ah, não funcionou o Bluetooth", vai de outros caminho, vai ser a mesma coisa. A gente vai estar no processo de mudança, 10 Uhum, anos. Mas daqui a 20 anos, talvez isso puxa vida, a gente passou por isso, né, a gente passou por isso, que nem hoje você lembra: "Ai, passei a pandemia, fiquei em casa trabalhando, e hoje passou". Né, então essa preocupação com a criptografia quântica, pós-quântica, ela vai continuar existindo enquanto tiver necessidade de proteger alguma coisa. uhum, E necessidade de saber, vazou dados meu? Porque hoje está vazando, mas está criptografado, ninguém abre, uhum. mas mais tarde irão abrir. E Então, aí aí talvez daqui 10 anos ainda estejamos nessa mudança, nos preocupando com aquele dado que vazou, certo? então a Então foto de visualização única do WhatsApp, se preocupem com essa se foto, preocupe daqui com 10 essa anos pode virar contra você. pode virar contra você, muita coisa que vai mudar um pouquinho a forma de pensar também, né. Eu acho que, na minha visão, eh, talvez o ser humano está meio que numa inércia, né, ele Uhum. está motivado pelo que está acontecendo, talvez ele vai ter que ser mais reativo. Opa, mas se acontecer isso, se acontecer aquilo, entendeu? Vai ter que ter uma reatividade, a pessoa tem que acordar, tem que não pode só ficar na televisão, numa telinha, não, o negócio vai mudar muito rápido. Cara, isso é muito doido, né, porque Hum. a gente já tá vivendo numa era onde a nova geração, a minha percepção, né, eu também lido com bastante gente jovem, de que eles são menos interessados pelo desconhecido. Eles, assim, ó, existe uma zona de conforto que a tecnologia traz, que acaba às vezes não instigando muito ali o conhecimento, né, e eu acho que isso, na minha percepção pessoal, tende a só piorar, né, conforme os anos vão passando. Assim, eu percebo, eu tenho 2 filhas, eu tenho uma filha de 14 anos, e às vezes eu percebo, o uso com a tecnologia para fazer um exercício, por exemplo. Na nossa época, na época de vocês, a gente precisava ler, entender, falar com o professor: "Professor, cara, eu não entendi essa parte aqui, isso aqui não está claro para mim", mas a gente tinha um raciocínio, né, a gente tentava desenvolver um raciocínio lógico para conseguir perceber o que que eu não conseguia entender. E hoje, até vendo a minha filha, ela não só ela, mas os amigos também, né, porque eu vejo eles estudando com o ChatGPT, obviamente, que não tem isso. Às vezes eu pergunto para ela: "Qual parte você não entendeu? O que que você até onde você foi?" E aí ela fala: "Não entendi nada, não entendi nada". Eu falei: "Não, alguma coisa tem que ter entendido". Então eu percebo que essa zona de conforto de tirar uma foto do exercício e falar: "Ah, explique para mim", e ele: "Ah, entendi", né, e fazer Já dá a exatamente resposta pronta, né. exato, ou realmente fazer o que ela está pedindo para fazer sem ter esses questionamentos, eu acho que isso tende a piorar muito nos próximos anos, né. A minha filha nasceu pós-IA.
14 anos, só que eu tenho uma filha de 3 anos, que nasceu durante essa era, né. Então, assim, imagina como é que vai ser para ela daqui a alguns anos, né. Minha filha, a mais velha, aprendeu agora a usar, mas talvez essa mais nova, sei lá o que vai acontecer, entendeu, daqui a alguns anos. Então eu percebo que isso vai ser uma dificuldade muito grande para a gente continuar com esses talentos, que a gente precisa, igual vocês, né, assim, vocês são mulheres interessadas, vocês pesquisam, vocês estudam, e eu percebo que falta um pouco disso na geração atual e que eu acredito que também vai faltar mais ainda mais para frente com algumas facilidades, entendeu. Então eu tenho bastante preocupação com isso, na formação dessas pessoas, sabe, eles continuarem esse legado. É, na verdade, a gente tem um problema muito grave, que não é só no Brasil, é mundo afora, né, é a formação de quem nos forma. Isso é eu sou uma formadora que eu formo meus alunos, o que também já tive professores que me formaram. Eu sou da época que sentar numa universidade, se tinha que cumprimentar o professor ele era uma reverência ali, "Opa, meu professor". Hoje eu dou aula, os meus alunos me tratam como se fosse uma colega de classe, eu sou uma Hum, colega, talvez que saiba um pouquinho mais, que tem o poder da nota, entendeu? Mas isso também vai mudar, porque o que eu percebo, assim, nessa juventude que está muito próxima a mim, eles têm o imediatismo como nível número um. uhum, Quero resolver agora, fazer. Não importa se eu vou entender, não importa se eu vou gravar o que eu estou aprendendo. Se eu esquecer, eu vou lá e consulto onde eu estava. Então, talvez isso seja uma deformação cognitiva no futuro, como também pode ser que libere a mente humana para outras coisas. hum. Entendeu? Então, assim, a gente tem a mente cheia de coisas armazenadas. Pode ser que seja normal daqui uma geração. Ah, para que eu preciso saber disso? Se eu posso só consultar, eu Se eu uso meu cérebro para consulto, outra uso coisa. meu cérebro para outra coisa. Então, talvez haja realmente uma mudança comportamental, física, mental. Eu acredito que a escola ainda vai continuar sendo fundamental na formação. E eu acho que hoje eu percebo as pessoas elas têm respeito pelos que sabem, pelos mais velhos, têm respeito, Uhum, mas às vezes não consegue extrair deles o que eles sabem. Então isso é uma preocupação. Você tem que ter assim, ter um meio de chegar nessa nova geração, de ensinar para eles, cativar, para que eles realmente utilizem o que você está propondo. Agora, o que eu sinto falta no Brasil, que eu lamento muito, que eu fiz um curso de matemática muito bom, uhum, né, e hoje nem tem mais curso de matemática em escolas, particulares, tem nas públicas, né. Não tem mais curso de física. Então, hoje a computação quântica ela está evoluindo, mas a gente precisa dos físicos. Muitos físicos foram para a área de cosmologia, foram para a área médica, ajudar lá tomar aquele sorinho lá para Radioativo. radioativo, para fazer ressonância Sim, magnética ou até mesmo aquele para tratamento de tireoide, é o sim, sim. físico que está ali com você. Eu não sei se agora é físico ou enfermeiro. A gente precisa de físicos no Brasil. Precisa muito. A computação quântica, ela funciona porque hoje é uma matemática que interpreta aquela parte física, mas a Uhum. gente precisa. Não é porque você vai ser engenheiro da computação que você não precisa saber matemática, não sabe física, não sabe biologia para fazer um remédio. Então a gente precisa que voltem esses cursos. Por que que eles sumiram? Não tem procura. Nós estamos num apagão aí de matemáticos, físicos e logo, logo de engenheiros elétricos. E Uhum. é o país que mais tem, necessidade de ter engenheiros e está pagando. O pessoal não quer, "Ah, mas é chato, é muita matemática". Gente, não esqueça que a gente vive matemática, a gente respira matemática, a gente compra e vende com matemática, com dinheiro, então a É matemática fundamental. faz falta. Eu percebo que nem eu já estive em outros países, a matemática faz parte da vida das crianças. Uhum. Aqui no Brasil não, eles têm medo, eles não gostam. Então, seja o caso de cativar as pessoas que vêm vindo, para gostar dessa matemática, e o pessoal pensa que é difícil, não é, às vezes ela é mal explicada, mas ela não é uhum. difícil, Uhum. né, e eu acho que eu aprendi muito mais sozinha do que com o professor de matemática, mas é bom você ter alguém que te direcione, senão você pode fazer uma coisa muito ruim, né. É, eu acho assim, voltando um pouco, né, esse tema do futuro, eu não faço a menor ideia de como vai estar, mas eu tenho uma coisa assim minha que é, para mim o importa é o processo.
sabe. Eu acho que, assim, você ter a oportunidade de passar por isso e e ver, né, onde é que a gente pode chegar. E aí, assim, um pouco mais a linha ali da filosofia, né, no fim do dia, o ser humano, as necessidades dele nunca mudam, né. Se a gente olhar na linha do tempo, na história, né, a gente precisa de alguém que nos oriente, Uhum, né. Quando você precisa aprender algo, tem que alguém te ensinar. Agora, se esse ensinar vai ser uma escola, vai ser uma IA, né, a gente não sabe, as coisas realmente estão mudando, mas essa necessidade não muda. A gente tem a necessidade, né, por exemplo, o desejo, né, é o desejo que nos move. Eu acho que talvez um grande problema que a gente tem pela frente é as pessoas parece que pararam de desejar isso, né. viraram um matemático, viraram um físico. É, e eu acho que, assim, no fim do dia, né, o que move a Sim, gente é vocês, né, todos nós aqui, quantas coisas nós desejamos e alcançamos e com isso a gente sentiu um poder da realização gigantesco, né, é isso que nos move. Então talvez seja um momento que essas coisas, assim, mais do que a tecnologia, é isso que está por trás desse pano de fundo dessa transformação toda, né, talvez seja difícil, né, como a Inês falou: "Olha, o pessoal não tem interesse e tal". É uma busca interna, isso a gente também começou a carreira lá atrás meio sem saber, meio sim, sim. patinando, vai para cá, vai para lá, vê uma coisa, mas a gente tinha esse desejo, né, a gente tinha lá uma necessidade não atendida que a gente foi buscar. Então eu acho que tem muito nesse sentido, né, aquilo que a gente busca e pra mim, assim, a educação, eu tenho uma relação com a educação muito forte, tanto que tem uma ONG relacionada a isso, porque para mim a educação transformou a minha vida, né, Uhum, a educação foi quem me proporcionou que eu realizasse grandes sonhos, que eu conseguisse alcançar, ter a possibilidade, né, de conviver com pessoas que me enchem, né, que me fazem, ter vontade de continuar, uhum. né. Então, para mim, é uma necessidade, essa é a minha necessidade não atendida, então acho que eu vou morrer estudando, né, porque é uma coisa que me preenche e me realiza. E eu acho que aí cada um tem que encontrar um pouco esse caminho, mas se fosse para, eu não vejo, como toda a história da humanidade, você tem momentos de ruptura, onde você tem transformações, e a gente continua, de Uhum. certa forma a A gente vida continua, a continua. vida continua, né. Continua. Só que assim, se você olhar, você tinha lá Roma antiga, né, que foi o grande império e tal, né, e acabou e viraram outros impérios, e assim Uhum, virão outros, né, é um pouco a história da humanidade quando você vê ela é cíclica e meio que não muda tanto, né. uhum. Mas eu acho que nesse ponto, em relação a quem está nos assistindo aqui, eu acho que as pessoas precisam entender esse desejo, sabe, porque é Legal. isso que nos sustenta. E quem não tem isso ainda resolvido, aí vai ficar difícil, Vai entendeu. sofrer um bocado. Vai sofrer um bocado. E aí, assim, pra gente encerrar ainda nessa linha de educação, a pessoa que tá assistindo a gente, que queira, entrar nessa área: "Ah, eu, putz, adorei, quero saber mais sobre computação quântica, eu quero estudar". Qual que é o caminho que essa pessoa precisa começar então? É fazer um curso? É procurar alguém? Como que Não, seria? eu vejo que o ser um tema atual, né, tá cheio de curso na internet, YouTube, tá surgindo curso, mas se você quiser um diploma mesmo, faz uma faculdade de ciência da computação, faz uma faculdade de engenharia, faz uma faculdade de matemática, física nas escolas públicas, né. Não é difícil, tá, não é mesmo, o pessoal às vezes tem medo de é um curso muito técnico, não é, certo? Com o tempo você vai aprendendo a gostar das coisas, Uhum, né. Não é difícil, não é tem coisa que é cara, tem coisa que não é tão barata assim também, né, mas, o importante é você querer fazer também, tá. Tem algumas oportunidades, tem algum curso que você vai pagar, tem que nem eu fui fazer curso de cibersegurança fora do Brasil, porque no Brasil não tinha, entendeu. Não tinha, você tinha que fazer exame e fazer às vezes a prova lá fora, né, Paulo. Quantas vezes a gente uhum, tem que fazer exame lá fora, uma prova num evento ali para se certificar. E vai ser a mesma coisa, só vai mudar aquele perfil de pessoas que elas vão estar extremamente tecnológicas, provavelmente com a sua roupa incorporada ali no sensor, a IA cada vez mais fazendo parte da vida das pessoas,
E eu ainda sou adepta de que a mente humana é extremamente criativa, ela vai arrumar outra coisa para fazer, Uhum. entendeu? Vai surgir novas profissões, irão surgir novas profissões, irão surgir novas oportunidades, né? E estude o que você gosta, porque, por exemplo, você gosta de marketing, poxa, mas você também pode usar computador quântico no marketing. Hum. Ah, eu quero estudar medicina, você também vai usar computação quântica ali, entendeu? Então, assim, não deixe de seguir seu ideal por uma coisa de momento, momentâneo, que você vai deixar, posso ganhar muito dinheiro. O dinheiro realmente vem, ele acontece, tá? Uhum. Mas principalmente se você faz uma coisa que você gosta. Então, não é correr atrás de modismo, é correr atrás de algo que você vê que você pode utilizar mais para frente, Legal. tá. Acho que tem uma hoje, né, você tem, a própria IBM que tem esse que divulga bastante conteúdo, a Uhum. gente tem o Senai Sematec, que inclusive agora já tem até, cursos de pós-graduação voltados a isso, né, acho que tem também tem essa possibilidade. E eu acho que é seguir as pessoas que pesquisam, né, acompanhar nas redes sociais, porque você aprende bastante também, né. Eu acho que, assim, para você começar a entender, né, mas eu acho que, até como a Inês falou, se você for querer seguir carreira nisso, aí você tem que voltar ao básico ali, aí você tem que ir para uma universidade que vai te dar a base, né. Mas se você Hum. quer como mais um entusiasta, tal, já tem bastante coisa disponível que dá para você combinar com a profissão que você já tem. Ai, que bom. Que legal. Então, gente, estamos indo para os finalmentes. Queria agradecer a participação de vocês. Nossa, foi muito especial recebê-las aqui. É um baita, nossa, assim, oportunidade, não só para gente, mas quem está escutando a gente também. E aí, se vocês quiserem compartilhar um pouquinho das redes sociais de vocês, né? Eu sei que a Paula também tem a ONG. Se você quiser falar um pouquinho também, fiquem à vontade aqui para o pessoal conhecer também. Bom, eu tenho essa minha vida acadêmica, mas eu também tenho uma consultoria, né, então se alguém precisar de consultoria na Olha aí, área, gente. precisar de um incentivo aí para como se organizar, eu estou à disposição, né, tenho E aí você, na sua consultoria, você já atua com uma ideia de como de ajustar isso na ajustar organização. processos na área de computação quântica, principalmente a parte de criptografia, Uhum, ajudando as empresas a se identificar, se conhecer, verificar o que estão usando. A gente tem um prazo de trabalho, que tem uma lição de casa que é feita na avaliação, e depois outra lição de casa que é feita na empresa. A empresa tem que fazer a lição de casa para poder uhum. mudar. E depois a gente vai lá e junto a gente fecha, encerra e vamos trabalhando em outros processos Qual que é o nome da sua semelhantes. empresa, Inês? Abra software. Abra Software. Ó, legal, hein, gente? Então procurem aí É, a se alguém Inês. E no precisar. LinkedIn, você tá no LinkedIn também? Também estou lá, Inês Brosso, e a gente tem um canal, né, Paula, no LinkedIn também, que a gente coloca as publicações, algumas coisas muito atuais, outras talvez mais futurísticas ainda, Sobre né? computação quântica. Sobre É um computação LinkedIn quântica, chamado Quantum Nest, quanto Tá bom? é o Nest. nosso LinkedIn que eu e a Inês alimentamos ali, com tudo que a gente lê de interessante e tal, a gente compartilha no LinkedIn. O meu LinkedIn é Paula Papp, se alguém quiser se conectar também. E o LinkedIn, as redes sociais da comunidade Cyber Security Girls e da ONG Cyber School Labs. Olha só, muito bom, gente. Então a gente vai deixar aqui nos comentários aqui os links para que vocês possam conhecê-las melhor. E mais uma vez, gente, muito obrigada pela participação. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo Conexão, né? Oh, sem Um dúvida. beijo, gente. Tchau, Até a gente. próxima. Obrigada, viu? Obrigada.